Fala aí, pessoal, tudo bom? Aqui é o Paulo Gentil e hoje eu vim para falar sobre glúten. Porque você vê muita gente falando, né, que é preciso cortar o glúten. Você vê muito relatos de pessoas dizendo que depois que parou de consumir o glúten teve bons resultados, que emagreceu, que se sentiu mais disposto e por aí vai. Então, vamos dar algumas explicações técnicas do motivo por que as pessoas estão relatando cada vez mais e por que a gente está encontrando muitas pessoas sugerindo que cortem o glúten e muitos produtos associados a esse estilo de vida, né? Produtos gluten free, digamos assim. Antes de eu prosseguir, eu peço para vocês deixarem o seu like no vídeo e botar para seguir o canal. E muito do que eu vou falar aqui hoje é conteúdo também compartilhado por nutricionistas, como Murilo Dátilo e o Bruno Fischer. Até o Murilo tem boas aulas no Nerdflix. Então eu recomendo depois vocês procurarem esses dois profissionais, eu estou deixando o nomezinho deles para vocês saberem quem é, vocês seguirem nas redes sociais, que são pessoas muito sensatas. Aí aproveitando que eu estou falando de nutrição, eu também vou falar para vocês seguirem outros dois profissionais nas redes sociais, são muito sensatos, que é o Felipe Nassau e o Marcos Lins, o Marquinhos Lins, tá legal? Mas por enquanto o que eu quero de vocês é deixar o seu like no vídeo e botar para seguir o canal. Bem, pessoal, a primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês é: glúten não engorda. Isso, glúten não engorda. Mas ele pode causar distensão abdominal, diarreia e diversos outros problemas. Além do mais, em algumas pessoas ele pode até causar câncer do intestino. Eita caralho! Mas fica tranquilo, pessoal. Isso aí é para quem tem doença celíaca, que afeta aí cerca de 1% da população. Então a probabilidade de você ter esses sintomas, digamos, é de 1 para 100, na pior das hipóteses. Existe também algumas pessoas que são intolerantes ao glúten, mas elas não são doentes celíacas. Essas pessoas, quando consumirem glúten, elas podem apresentar, por exemplo, flatulência, distensão abdominal, dor abdominal, mas elas também não vão engordar. Pode ficar meio peidorreira, né? Aí a prevalência de pessoas que têm intolerância ao glúten, mas não são celíacas, ela varia aí de 0,6 a 6% da população. Então, ainda nesse caso, a probabilidade é um pouquinho baixa, né? Se você perceber, de 0,6 a 6% da população. E aí a questão é, por que então a gente está vendo tanta pessoa falando para cortar o glúten, tanta pessoa dizendo que foi bom para a vida dela cortar o glúten? Bem, a gente está vivendo uma era, né, em que as pessoas são subjetivamente doentes. Então a pessoa se coloca como doente. E aí a gente tem pessoas revolucionárias da nutrição e da medicina que vivem trazendo porções mágicas à saúde. Então, essas pessoas mandaram muito bem, querendo vender um produto, contar uma historinha, dizendo que o glúten faz mal para a saúde. E aí elas chegaram e falaram: olha, o glúten faz mal para a saúde, eu descobri. E, convenhamos, isso não é coisa do Brasil. Ah, mas isso é coisa de pilantra brasileiro. Não é, gente. Tem um mercado mundial que virou algo como gluten way of life, né? O estilo de gluten free way of life, o estilo de vida sem glúten. Pessoal, por que tanta gente está dizendo que isso fez bem para elas? Você já deve ter ouvido falar do efeito placebo, né? Que você ingere uma substância que não tem nenhum efeito, mas essa substância exerce um efeito positivo porque você acredita nela. Agora, vocês talvez não tenham ouvido falar do efeito nocebo, que você ingere uma substância e ela tem um efeito negativo quando você ingere ela. E aí, quando você então ingere algo que não te faz mal, mas você acredita que vai te fazer mal, ele pode te fazer mal. Isso é o efeito nocebo. Falando mais claramente, você mesmo está criando os sintomas. Olha, quem tem doença celíaca é uma coisa à parte, mas eu não estou falando da doença celíaca. Eu vou falar, por exemplo, de um estudo, que eu deixo tudo na descrição do vídeo, né, os links para as minhas redes sociais, meu site e também o nome dos estudos. É um estudo do Javier Molina Infante, da Espanha, junto com o Antônio Carroccio, da Itália. O que acontece nesse estudo? Algumas evidências que ele mostra sugerem que 16%
dos portadores de sensibilidade ao glúten que não têm doença celíaca, eles têm sintoma após consumir o glúten. Entende isso? Então, 16% de fato pode ter algum sintoma. Olha só. Agora, cerca de 40%, na verdade, tem um efeito nocebo. Então, o que eu quero dizer com isso? Quase metade das pessoas que relatam alguma queixa com o glúten, na verdade, elas estão induzindo esse próprio efeito. Elas nem precisariam consumir o glúten. Se você desse um alimento sem glúten e ela acreditasse que estivesse comendo glúten, ela ia ter problema. Então, pessoal, é preciso ter muita cautela quando a gente cogitar essa história de falar para a pessoa cortar glúten, sabe? Sugerir que o glúten faz mal. Porque isso daí pode estar influenciando na cabeça das pessoas. E aí alguém pode estar se perguntando, mas por que tanta gente está divulgando isso, né? O primeiro ponto a gente precisa reconhecer, ao contrário do que se fala aí, a prevalência de pessoas com doença celíaca ou intolerante ao glúten, não tem aumentado. Não tem aumentado. Ah, mas cada vez tem mais gente celíaca, cada vez tem mais gente intolerante ao glúten. Isso é mentira. Tem cada vez mais gente acreditando que é intolerante. Agora, por outro lado, os produtos sem glúten vendem mais do que nunca. Poxa, quando teve o boom do gluten free, né? Essa indústria do gluten free movimentou só nos Estados Unidos mais de 2 bilhões. No Brasil, em poucos meses, isso cresceu mais do que 30%. Então, isso é moda para a maioria das pessoas, sabe? O problema não é o glúten, é a gula. É isso, pessoal. Ah, mas tem algumas questões práticas, né? Inclusive associadas a esse problema da gula. Uma, quando a pessoa corta o glúten, ela acaba se privando de tanta coisa, ela acaba se colocando tanta restrição que ela vai comer menos, muito menos, ela vai acabar emagrecendo. Principalmente porque muitos alimentos que ela vai cortar são alimentos de baixa qualidade. Por exemplo, ela vai cortar alguns tipos de massa, alguns tipos de biscoito, de pães e por aí vai. Então a pessoa vai comer menos e vai acabar cortando alimentos ruins. E aí, outra coisa que está fazendo, né, as pessoas acreditarem tanto nessa dieta do glúten é que é muito mais fácil você criar um espantalho e vender uma solução do que educar o paciente. É muito mais fácil dizer para a pessoa, olha, corta o glúten, do que dizer, ó, você tem que fazer suas refeições, comer mais fruta e por aí vai. Então, gente, por favor, parem de acreditar nessas mentiras, não criem paranoias, porque isso vai te fazer muito mais mal do que bem. Eu recomendo muito, né, os nutricionistas que eu falei, eu vou deixar o nomezinho deles na legenda de novo aqui para você procurar. E também, se você é estudante ou profissional da área de saúde, dá uma visitada lá no meu site, vai conferir o Nerdflix, que são aulas que você vai pagar uma mensalidade baixíssima, que não vai dar nenhum real por dia, e você vai ter acesso ilimitado a várias aulas e milhares de artigos, tá bom? O seu like já foi deixado no vídeo? Se não, deixe seu like no vídeo. Se você ainda não segue o canal, segue o canal, porque a gente precisa espalhar a verdade. Aguardo vocês na próxima.